Olha, eu vou responder uma pergunta aqui que é bastante interessante. É uma pergunta de uma pessoa que está sofrendo muito pelo que está se apresentando aqui. Tem 62 anos de idade e um diagnóstico de hipotireoidismo há uns 18 anos. Faz uso diário de Purana, dose de 200 microgramas. E tem muitos sintomas, inclusive artrose. Primeira pergunta: tem como conseguir eliminar esses sintomas? Bom, o diagnóstico de hipotireoidismo ele muitas vezes leva muitos sintomas. No entanto, teoricamente, esses sintomas eles são resolvidos quando você começa a tomar hormônio. Então, se você está tomando uma dose de 200 microgramas, que é uma dose significativa, não uma dose fraca, e ainda tem sintomas, é possível que esses sintomas não sejam causados pelo hipotireoidismo. Agora, tem outra coisa interessante. 90% dos casos de hipotireoidismo são causados por tireoidite de Hashimoto, que é uma doença autoimune onde o seu sistema imunológico vai atacando a tireoide e destrói a tireoide. Com a destruição da tireoide, você acaba desenvolvendo hipotireoidismo. Então, você trata o hipotireoidismo com Puran, mas não trata a tireoidite. Então, é possível que os sintomas que você tem sejam decorrentes da tireoidite Hashimoto e não do hipotireoidismo, já que ele está tratado. Outra coisa que a gente tem que considerar no seu caso, você tem 62 anos de idade, então é possível que fatores hormonais relacionados à menopausa podem estar complementando esse seu quadro de sintomas. Então, quando você tem associado a menopausa não tratada de forma adequada com o hipotireoidismo ou com a tireoidite, você piora brutalmente os sintomas. Todos os sintomas exacerbam, todos os sintomas pioram e você cria sintomas novos, sensações novas. Tá? Então, essa é outra coisa importante. E a pergunta também está considerando aqui se isso pode ser revertido. Mais ou menos 15 a 20% dos casos de hipotireoidismo podem ser revertidos com o tratamento adequado da tireoidite Hashimoto. Quem são esses casos? A gente não sabe. Pode ser o seu caso, mas dificilmente vai ser. Por quê? Portanto, pelo tamanho da dose que você toma de hormônio tireoidiano. Então, com a dose tão alta que foi progressivamente aumentando, é possível que você tenha, ao longo dos anos, piorado a função a um ponto que as células não dão conta mais de responder. Mas, teoricamente, em 15, 20% dos casos, você fazendo a nutrição adequada do corpo, você fazendo a nutrição adequada da tireoide, é possível que você faça a reversão desses sintomas. E a última pergunta, a última colocação, é que ela se confunde quando fala de tireoidite e hipotireoidismo. Vou deixar isso bem claro. Hipotireoidismo é quando você tem a tireoide que não produz o hormônio tireoidiano adequadamente. Você vai ter um monte de sintomas relacionados à baixa da atividade metabólica. Quando você dá o hormônio, que é o levoide, tireoide, eutirox, Puran, todos eles, que é a levotiroxina, quando você dá esse hormônio, você trata o hipotireoidismo. Agora, de onde que veio esse hipotireoidismo? 90 a 95% dos casos são causados por tireoidite de Hashimoto, que é uma doença autoimune que ataca a tireoide, destrói a tireoide e com o passar do tempo você tem o hipotireoidismo. Então, são duas coisas separadas, mas o hipotireoidismo está no curso, na evolução de uma tireoidite Hashimoto não tratada. E a tireoidite Hashimoto ela tem um aspecto importante relacionado a três coisas. Primeiro, relacionada a uma predisposição genética, você deve ter outras pessoas na família, filha, mãe, tia, pessoas que têm o problema da tireoidite. Está associado a uma alteração da permeabilidade intestinal, ou seja, você tem alteração do seu intestino delgado, que absorve coisa que não é para absorver, e está associado a gatilhos que disparam o processo autoimune, que aí pode ser estresse, pode ser medicamentos, pode ser antibiótico, pode ser infecção, pode ser antiácido, meio mundo de coisa. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, mas elas estão interrelacionadas de alguma forma. Espero ter esclarecido sua dúvida.